estar sempre atualizados e quais são aí as atualizações mais impactantes nas famílias e sucessões para a advocacia leve, né? Eu sou a Simone Tassinari Cardoso e esse aqui, gente, na verdade, o combo de lives, né? Essa aqui é a série Advogando Leve, né? Advogando com leveza, leveza na advocacia. E eu tô aqui, eu preparei um material bem legal para gente começar a trabalhar com esse tema, como se manter atualizado. E eu tenho tido aí a oportunidade de estudar bastante o que a gente tem de novo nessa nossa área de família e sucessões e, sobretudo, para a advocacia leve. Quem sou eu, para quem não me conhece, né? Eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho trabalhado com direito civil e aqui na internet eu ensino advogados e advogadas a receberem 3 vezes mais com advocacia leve em direito de família e sucessões. E aí vocês podem estar pensando, tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? A Helena, querida, beijo aí, minhas alunas, já 8 da manhã curtindo a nossa live. O que isso tem a ver com a leveza? Por que a atualização tem a ver com a leveza? Porque a gente vai separar 2 tipos de advocacia, né? O primeiro é um tipo de advocacia normal, tradicional. O que é essa advocacia normal, tradicional? Aquele advogado que formou na faculdade e saiu oferecendo seu serviço. Ele é contratado, ele faz os processos, geralmente são processos judiciais ou mesmo extrajudiciais, e aí ele vai se mantendo atualizado. Bom dia, Tânia. Vai se mantendo atualizado paulatinamente, conforme os casos vão chegando, ele vai se atualizando. O advogado, que é o advogado de advocacia leve, o advogado da leveza, né? Ele é um advogado um pouco mais ágil do que esse advogado tradicional. Por que eu digo isso? Porque a advocacia leve é uma advocacia que precisa da postura ativa desse advogado. E para que a gente possa ter uma postura ativa, a gente não pode ser de jeito nenhum uma pessoa descansada, uma pessoa que fica lá no seu escritório esperando o cliente chegar. E aí, estou vendo a Priscila presente, estou vendo a Paty, muita gente presente, beijo, gente. Nós temos aqui uma lista de coisas que são atualizações recentes, mais ou menos recentes ou recentíssimas, mega recentes, que fazem todo o sentido com a advocacia leve e que são o motivo pelo qual essa live de hoje foi preparada. Então, assim, eu quero listar para vocês, só para vocês terem ideia do que vai começar a acontecer aqui nesse momento que a gente está se reunindo. Eu vou ir de trás para frente, tá bem? Nós tivemos recentemente, eu acho que foi perto dessa semana aqui, uma atualização no sistema tributário com relação aos bens que têm investimento, pessoas que têm investimento no exterior, pessoas físicas e jurídicas. Essa atualização, vejo que a professora Maria Cristina Pezela, querida, amada tributarista lá da nossa faculdade, está presente também. Essa atualização, ela tem um impacto muito significativo num dos pilares lá da advocacia leve, que é a questão do planejamento patrimonial e sucessório. Um monte de pessoas que tinham circunstâncias aí de bens investidos ou que tinham vontade de fazer trust, por exemplo, neste exato momento vai precisar atualizar a sua tabela do Excel para incluir mais um custo, o custo do imposto de renda. Isso está quentinho, isso teve um MP recentíssimo aí. Tem uma outra alteração um pouquinho menos recente que essa, mas igualmente recente, porque ela é de mesinhos atrás, que é a alteração da possibilidade de instituição, então, de celebração, de instituição ali de união estável e alteração de regime de bens das uniões estáveis no cartório de registro civil. E essa alteração pegou algumas pessoas de surpresa, porque isso foi um pouquinho diferente do que aquilo que a gente estava acostumado na união estável, porque na união estável a gente tinha uma completa informalidade, aí quando a gente queria formalizar tinha um jeito de fazer, e aí a gente teve um provimento 141, que mudou isso aí. Então, assim,
já é a segunda mudança. De trás para frente, a gente tem uma tributária que impacta o planejamento sucessório. A gente tem uma de provimento do Conselho Nacional de Justiça que impacta todo o sistema notarial e registral, e a gente vai ter que conversar um pouco sobre esse assunto. Um pouquinho mais atrás, a gente tem os provimentos 63 e 83 do Conselho Nacional de Justiça, que falam sobre a filiação e admitem o reconhecimento dos filhos perante os registros civis. Então, veja bem, essas atualizações do provimento 83 e do provimento 63 são atualizações mais antigas, mas tem gente que até hoje não sabe como é que faz isso. Tem gente que até hoje não está sabendo como fazer. E só nesses 3 exemplos aí a gente já tem tempo umas 4, 5 horas de live, mas eu prometo para vocês que eu não vou chegar nesse tempo todo, certo? Então, quando a gente fala de uma advocacia pesadona, de uma advocacia hardcore, eu posso dizer para vocês que esse advogado ele não precisa estar tão atualizado assim, porque não é sempre que vai chegar um cliente que tem esse caso específico, não é sempre que ele vai precisar estar na crista da onda das atualizações. Na advocacia leve, o advogado que se propõe a atuar com esses temas, que são temas de leveza, esse sai desse lugar convencional da passividade e é um advogado que está constantemente atualizado. Ele é um advogado que ele está sempre de olho no que está acontecendo por aí. E mais do que isso, no que isso que mudou por aí impacta na minha vida real, impacta na minha prática. Então, se eu puder dizer para vocês, fazer uma lista dessas características do advogado leve e que quer receber 3 vezes mais, ou que já está recebendo 3 vezes mais, ele está com a excelência da sua atuação em dia. Ele não está morno, ele não está médio, ele não está ali passivo esperando o trem passar. Vamos lá, Simone, então, para a gente olhar para essa MP, que é uma MP, a MP 1171, que tem uma alteração na tabela do imposto de renda. E essa alteração vem com uma novidade, que é a tributação do ganho de capital dos bens no exterior. E aí vocês vão pegar, mas Simone, tu és tributarista? Eu não. Mas como eu trabalho com advocacia leve e advocacia 3 vezes mais rentável, eu preciso saber do imposto de renda. A questão específica eu vou fazer por parceria, mas eu tenho que saber que esta circunstância para famílias e pessoas que têm investimento no exterior terão que ser revisadas. Ah, como assim, Simone? Não entendi. Essas pessoas terão até 31 de maio agora para fazer a atualização dos valores dos seus bens que estão lá no exterior. E o que significa isso? Oportunidade, oportunidade, oportunidade. Oportunidade de quê? De conversarmos com as pessoas, informando para as pessoas que se elas têm valor investido no exterior, ou se elas têm trusts, ou se elas têm empresas que são controladas, elas vão precisar atenção. E isso é serviço jurídico. E isso é serviço jurídico leve. Ah, Simone, mas a gente vai fazer a declaração de renda da pessoa? Não, nada disso. A gente vai fazer orientação jurídica para que ela coloque esse custo também no seu planejamento. E isso, gente, é agora, é hoje, é amanhã, é depois da manhã. Então, se eu digo para vocês, não sei que hora que vocês vão estar assistindo essa live, né? Mas para quem está agora em tempo real comigo, essa atualização ela impacta diretamente nos planejamentos sucessórios que já foram realizados. E impacta em pessoas que não fizeram planejamento sucessório, mas têm dinheiro lá fora. Então, valores que dizem respeito, né, valores superiores a $1.200.000 vão precisar receber essa atenção. E como vocês podem ver, não é gente assim natural do povo, né? São pessoas que têm recursos, são pessoas que talvez não estejam ainda totalmente atentas. E isso estamos lá, né, falando de pessoas que têm uma melhor capacidade econômica. Essas pessoas que já têm, e as que não têm?
As que não têm e que têm alguma capacidade econômica para fazer o planejamento, gente, também vão ser impactadas por essa medida provisória. Porque quando nós estamos lá na fase de ver, de calcular os riscos de cada uma das pessoas, que é a fase 1 do planejamento patrimonial e sucessório, que é a fase que a gente olha para a situação da vida real, analisa todos os bens e que muitas pessoas acham que isso não importa, mas é a fase fundamental. É a fase de maior trabalho para a advocacia e é a fase que vai definir os pontos finais. Quando nós estamos ali, nós temos que colocar estes montantes agora como previstos também. Antes eu tinha o imposto de renda das pessoas físicas, o imposto de renda das pessoas jurídicas que estivessem naquele planejamento. Mas esse ganho de capital que decorre dos bens que estão investidos no exterior não estavam na minha lista e agora vão precisar estar. Então, quem trabalha com planejamento, fica atento. Por quê? Vai precisar de revisão, oportunidade, tá aí, né, na nossa vida. E quem não fez revisão, quem está fazendo agora, oportunidade de oferecer para uma camada da população que é bem pagante, que é uma camada que tem condições de uma boa assessoria jurídica. E, Simone, o que isso tem a ver com advocacia leve 3 vezes mais rentável? Tem a ver. Porque o serviço de planejamento patrimonial e sucessório é um serviço leve, é um serviço de excelência, é um serviço de extrema atualização, mas é leve. Ele tem início, meio e fim. E essa finalização, ela gera para o advogado um alto índice de satisfação, porque nesse meio ele ofereceu soluções criativas, ele atendeu a essas pessoas com a capacidade daquilo que essas pessoas estavam precisando fazer. Então, vocês entendem que nós estamos falando aqui de atualização e de advocacia leve. E por que, Simone, que é 3 vezes mais rentável? Porque eu tenho a ajuda do tempo. O tempo que dura um planejamento patrimonial e sucessório é muito mais rápido do que o tempo que leva um processo judicial. Eu tenho a ajuda das questões que são questões de alta delicadeza, e essas questões de alta delicadeza, elas têm soluções possíveis e altamente impactantes na vida real das pessoas, então a tendência de contratação para questões de alta delicadeza é muito significativa. Então ali o tempo, questões de alta delicadeza, e eu tenho a terceira questão, gente, que é a forma de precificação. A forma de precificação desses serviços leves é totalmente diferente do resto. Então, quando eu olho para essa situação de uma ação, de um procedimento que tem início, meio e fim, e que eu posso oferecer e que teve uma alteração recentíssima, oportunidade, eu preciso ficar atento. E eu preciso, além de ficar atento, estar sabendo que isso é advocacia leve 3 vezes mais rentável. E aí eu vou para o nosso segundo exemplo. Eu saio dessa camada da população que tem realmente um maior poder aquisitivo, porque a gente não atende somente essas pessoas, né? E vou para uma camada da população que, independente de quantas pessoas ganham, as pessoas vivem dessa forma, gente. Independente de serem pessoas completamente abastadas e terem condições socioeconômicas muito significativas, ou das pessoas estarem em situação de extrema vulnerabilidade, elas vivem em união estável, porque o direito, ele não influencia as pessoas no sentido de condicioná-la a fazer coisas em direito de família com relação à sua formação familiar. O direito autoriza as pessoas a escolher ou a união estável ou um casamento. E nesta escolha há um grupo imenso da população que vive em união estável. E aí aqui vem uma nova cena de oportunidade, oportunidade, oportunidade. Que é o quê? As pessoas vivem em união estável, mas elas não sabem, número 1, o risco que elas estão correndo por não documentar a sua vida familiar. E aí vocês vão me dizer, mas Simone, tu está advogando a tese de que todo mundo precisa de um documento? Não, eu estou advogando a tese de que para a proteção, talvez seja muito, muito importante que as pessoas tenham essa documentação. Mas, Simone, o que isso tem a ver com advocacia leve 3 vezes mais rentável? Tudo.
Porque quando nós estamos atuando para levar conhecimento técnico jurídico para as pessoas de verdade, veja, gente, eu não estou dizendo aqui, vamos fazer uma coisinha ali. Não, de verdade, levar a conhecimento das pessoas que, elas correm riscos patrimoniais, inclusive, se elas não documentam as suas relações. 2, elas correm risco de ordem de saúde quando elas não documentam, porque eventualmente elas vão precisar de um plano de saúde ali, o companheiro tem, e elas não conseguem fazer uso. 3, elas podem tornar uma eventual circunstância de encerramento desse vínculo muito mais leve do que se elas não tiverem previsto coisas significativas desse relacionamento. Mas, Simone, eu não entendi porque tu disse que era uma oportunidade. Porque tu fez assim, inclusive, dizendo pra gente que era uma oportunidade, oportunidade, oportunidade. Porque agora, as pessoas em situação de união estável, elas podem ir ao registro civil das pessoas naturais e fazer uso deste provimento, que é o provimento 141, para registrar a sua união estável. Mas, Simone, por que isso é uma oportunidade para os advogados se as pessoas podem ir lá e fazer isso sozinhas, se elas não precisam de advogado? Porque quando elas fazem isso sozinhas, elas não recebem o esclarecimento jurídico suficiente para estarem sanadas todas as dúvidas relacionadas a esse assunto. Mas, eu não entendi. O que a gente precisa esclarecer aos nossos clientes, esclarecer a comunidade em geral, é que, assim como fazer uma doação no tabelionato de notas é possível de ser realizada sem advogado, e tudo bem, pode ser feita, as consequências jurídicas do que a pessoa faz sozinha podem não ser aquelas que ela mesma estava querendo. E, Simone, agora que tu me pegou, não entendi nada. Como é que isso tem a ver com a advocacia leve, 3 vezes mais rentável? Por que isso é uma oportunidade para mim? Por que essas alterações recentes são oportunidades? O sistema registral civil é um dos sistemas mais capilarizados do país, gente. Onde você encontrar, até lá na região da Dani, né? Que é lá em Belém, lá, a gente vai ter um registro civil, um efeito de registro civil pegando um barco. Alguém vai tomar essa medida de capilarização. O Brasil é um país continental. E em sendo um país continental, essa capilarização do sistema registral civil faz com que seja possível mais pessoas acessarem a esse direito, se for do desejo delas, de ter a sua união estável registrada perante o registro civil das pessoas naturais. E por que eu digo que isso é uma oportunidade para os advogados? Porque se elas simplesmente forem lá e registrarem a união estável do jeito que elas querem, do jeito que está na cabeça delas, vocês, assim como eu, sabem os riscos que elas estão correndo. E quais são os riscos que elas estão correndo? Principalmente de ordem patrimonial. Por quê? As pessoas que vivem em união estável têm um hábito de pensar que meus bens são meus, os deles são deles e ponto final. E elas só se dão conta do regime de bens de comunhão parcial, que é o regime supletivo da vontade daqueles que não declararam impactos, que querem outro regime, certo? A gente tem a circunstância de estar gerando comunicação daquilo que a gente não quer. E aí, gente, eu preciso esclarecer as pessoas e dizer, olha, você tem um registro civil perto de você, mas se você for lá e fizer de qualquer jeito, você vai estar fazendo uma coisa que acha que é boa, mas talvez esteja correndo risco. É isso mesmo que você quer? Ou talvez seja melhor que você seja aconselhado por um advogado para que, além desse registro, você faça um pacto disciplinando as suas questões patrimoniais. E aí vocês vão dizer, mas Simone, a comunidade essa, que é a comunidade lá mais vulnerável, ela não tem interesses nessas pactuações. Isso aí é uma coisa de pessoa que tem dinheiro, que é da classe média. Eu posso dizer, olha, majoritariamente é fato, é de pessoas que têm um interesse numa preservação patrimonial, mas eu também posso dizer para vocês que é uma grande oportunidade. Por quê?
Porque lá na faculdade a gente tem um núcleo de assessoria jurídica para as pessoas vulneráveis. E quando se explica para as pessoas qual é o risco que elas correm, ou o que muda, o que beneficia na vida delas de verdade, quando elas resolvem organizar as coisas e conversar sobre isso, as pessoas querem fazer. E as pessoas investem para isso. E essa é uma questão que pega muito num perfil do advogado leve, que é um perfil de pessoas que gosta de ajudar os outros, que não gosta de fazer advocacia simplesmente, vou aqui, vou fazer aqui, pega esse papel aqui, assina esse papel. São pessoas que têm uma postura de auxílio. Geralmente, quem está envolvido com advocacia leve, gente, são pessoas que gostam de atender os problemas da vida real das outras pessoas e que gostam de gerar resultados na vida do outro. Não são pessoas arrogantes. As pessoas arrogantes que têm toda a situação lá da sua razão, do seu, eu que sei, etc e tal, essas pessoas geralmente vão para a advocacia pesadona. Por quê? Porque na advocacia pesadona, a gente tem um vencedor. Eu ganhei e o outro perde. Então, a característica da arrogância, ela é uma característica das pessoas que gostam muito de só estar ganhando, de deixar o outro ali na lona. Estou dizendo que isso é ruim, não. Estou dizendo que existem perfis. Se o seu perfil é de advogado mais leve, que gosta de efetivamente gerar mudança na vida das pessoas e que gosta de fazer isso com 3 vezes mais faturamento, vamos dizer assim, eu tenho um grande convite para fazer, porque esse aqui, gente, é um pedacinho de tudo que está preparado para a gente. Na semana, 3 vezes mais, com advocacia leve em direito de família e sucessões. A Tassi está dizendo que ela faz desenho para os clientes. Exatamente, porque a gente tem uma postura. O advogado leve, gente, ele não quer tripudiar em cima das outras pessoas, ele quer resolver as questões efetivamente. E eu prometi que eu ia falar também com uma outra circunstância que é o provimento 63 e o provimento 83, que são as autorizações para a gente poder fazer o registro de filiação no registro civil. Olha aqui, 2 temas de registro civil. Deixa eu retomar um teminha. Hoje, então, é possível, gente, na união estável, registrar a união estável de 2 formas, certo? Existe uma forma que eu entendo ser a mais segura, eu vou esclarecer para vocês o que eu entendo, e aí depois vocês tomem as decisões de vocês. Existe uma forma de fazer o registro da união estável, que é indo no tabelionato de notas, então indo no sistema notarial, fazendo uma escritura pública dessa união estável. Embora não precisasse ser pública, poderia ser um pacto escrito levado ao registro de títulos e documentos, também pelo caráter da conservação, certo? Ou uma escritura pública, ou um documento particular levado aos títulos e documentos, certo? E leva essa documentação ao registro civil das pessoas naturais, e isso faz, às vezes, então, deste registro, e as pessoas vão ter uma união estável registrada no livro E, certo? Nestes lugares, a gente faz a eleição do regime de bens. Nesses lugares, a gente pode pactuar os regimes de bens, os bens que já existem, incluindo ou excluindo determinadas disciplinas para que as pessoas tenham ou não tenham efeitos daquilo que é do passado. Isso vale muito para as pessoas em segundas núpcias. Pessoas em segundas núpcias estão escaldadas, né? E aí tem o medo daquela água fria. Elas já sabem que pode romper uma família. E essa ciência é muito boa, porque as pessoas entram no segundo relacionamento com muito mais condições de optar de verdade com as questões de bens. Dito isso, eu posso ir ao sistema notarial, ao tabelionato de notas, ou fazer um documento particular e levar ao registro de títulos e documentos. E aí eu levo essa escritura pública ao registro civil das pessoas naturais. E se eu fiz no títulos e documentos, eu vou ir direto no registro civil e vou declarar que existe uma pactuação, que essa pactuação está em tal lugar e, eventualmente, o sistema registral vai ter feito lá a central de informações atualizadas, já vai estar tudo certo, já vai estar tudo funcionando. E aí eu vou ter os meus efeitos. Então, assim, eu tenho 2 jeitos de fazer.
ou eu vou fazer por escritura pública, ou eu vou fazer mediante a declaração perante o registrador civil. Porque o registro civil é o responsável por gerar alterações ali de estado civil, e tudo indica que logo teremos uma alteração na legislação, na lei dos registros civis, para incluir mais um estado civil, que é o estado civil de convivente, que hoje não existe no país, mas que estamos aí mais um tempo para a gente ficar totalmente atualizado. Dito isso, gente, outra coisa que a gente pode fazer para a gente retomar essa questão da união estável é a alteração do regime de bens também no registro civil das pessoas naturais. Então, eu pego a união estável que tem um determinado regime e eu, por vontade desses nubentes, faço a alteração desse regime que eventualmente foi optado anteriormente. Ah, se as pessoas não optaram nada, Simone, mas agora querem optar, podem fazer. Até o momento da opção vai ser comunhão parcial de bens, a partir do momento dessa opção, a gente vai ter um novo regime. Simone, mas eu vi uma notícia que agora o STJ está admitindo efeito retroativo da mudança do regime de bens. Devagar, alto lá. Mais uma situação da gente estar atualizado aqui, né? O STJ, gente, não admitiu o efeito retroativo. Como assim? Eu vi várias pessoas na internet falando que sim. Não. O que o STJ disse, né? O que está nessa decisão é a autorização para utilização do regime da comunhão universal de bens. Então, o que o STJ disse foi assim: ok, queridos, vocês viveram até agora em comunhão parcial, até este momento, e a partir daqui, vocês estão vivendo em comunhão universal. E é o efeito da comunhão universal que vai gerar essa sensação de retroatividade. Mas veja, não é o STJ que diz que pode ter efeito retroativo, é o regime de bens que impacta nos bens havidos antes da alteração. Ficou claro isso, gente? Eu sei que eu estou trazendo um monte de novidades aqui, mas enfim, era a minha promessa, eu tenho que cumprir, né? E afinal de contas, a nossa meta é advogar de forma leve e 3 vezes mais lucrativa. Né? Se não for isso, aí nem precisa ficar nesse perfil aqui. Vamos lá seguir nossa vida com a possibilidade de reconhecimento de filhos, certo? A possibilidade de reconhecimento de filhos, gente, diretamente no registro, ela já é antiga. Ela vem desde aquele precedente da multiparentalidade. E tem origem nesse questionamento, assim, nossa, e se as pessoas quiserem ir a registro e declarar? Então, o que se faz? Um procedimento perante o registro civil das pessoas naturais, e esse procedimento perante o registro civil das pessoas naturais, ele vai ter o efeito de comprovar a posse do estado de filiação perante o sistema registral. O que é essa prova do estado de filiação, gente? É uma prova de que há fama, então há o elemento de publicidade dessa relação de pais e filhos, de que há tratamento, então de que eles se tratam entre si como pais e filhos, certo? E, eventualmente, vai haver também a utilização do nome, mas esse requisito é um requisito que não é essencial. Mas o tractus e a fama, sim, são essenciais. Tem requisitos de estarem todos presentes ou concordes, então é um procedimento consensual. Inclusive, os pais biológicos, eventualmente, se houverem, precisam estar de acordo. Não vale para crianças em tenridade, isso é outra coisa. Ah, mas então eu posso pegar ali uma criança, posso ir lá e declarar. Não vale para criança em tenridade. Tem ali a limitação etária para onde isso pode acontecer. E no momento que eu consigo fazer essa comprovação perante o oficial de registro, os efeitos são válidos, gente, como se filho fosse. E uma coisa que é bem, assim, curiosa é a possibilidade de ter no registro mais alguém na linha de ascendência materna e na linha de ascendência paterna, caracterizando a multiparentalidade.
Mas isso, gente, não é para a pessoa inventar multiparentalidade, ao contrário. Ela já vive de fato na multiparentalidade. E aí, com a força dos fatos na multiparentalidade, ela gera o efeito de ter o reconhecimento dessa paternidade ou maternidade já existente perante o registro. Simone, mas é dois pais e duas mães? Que absurdo isso. Os vínculos, eles são móveis na nossa sociedade, né? E esses vínculos podem efetivamente se caracterizar dessa forma. E se isso efetivamente aconteceu e é a realidade dessas famílias, a gente tem autorização para fazer esse tipo de registro, diretamente no registro civil. Simone, precisa estar assistida de advogado para fazer isso? Não vale para adoção, é verdade, menina, não vale para adoção. A adoção é outro tipo de sistema. É só para vínculos que já estão constituídos. Por isso que o procedimento é o de prova do estado de filiação. Não é o migué da adoção, tá? Tô lá na fila da adoção, vou lá dar um miguezinho. Não. Inclusive, os migués, desculpa falar dessa forma, mas eles são tratados muito duramente pela vara da infância. A justiça tem tirado as crianças que têm tido essa tentativa e tem colocado as crianças em situação de abrigamento novamente. Então, muito cuidado com isso. Não vale para adoção, é para posse do estado de filiação. Coisas distintas, institutos totalmente diferentes. Simone, mas pode ir lá sem advogado? Claro que pode. Qual é a vulnerabilidade? Por que a gente pode aí ter uma oportunidade para trabalhar com a advocacia leve? Existem consequências desse reconhecimento, inclusive da multiparentalidade, que precisam ser esclarecidas. Uma vez que eu sou reconhecido como filho de alguém e que eu tenho duplo direito de filiação, eu também tenho duplo dever de filiação. E esse duplo dever de filiação me gera grande responsabilidade de sustentar os pais na velhice. Como assim, Simone? Se eu tenho dois pais, homens, e uma mãe, mulher, por exemplo, eu vou ter que sustentar três? Porque a Constituição Federal diz que o direito é recíproco entre pais e filhos e cabe aos filhos sustentar os pais na velhice ou enfermidade. E essas responsabilidades, às vezes, não estão previstas quando as pessoas vão sozinhas fazer coisas. Então, a conscientização comunitária de que há responsabilidades e saber quais são as responsabilidades, inclusive, são questões que nós precisamos e podemos aí ter como oportunidades de atualizados que estamos, como advogados leves, de fazer isso.